como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Onde estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Como estiveres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Temos escolhido Jesus, luz do mundo. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim entrasse, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Tanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Então, Jesus vem nos trazer a mensagem do Evangelho. O Evangelho, amor, caridade, né? Perdão, tudo isso, ele nos olha e, através da mensagem de 2000 anos atrás, nós ainda não aprendemos, né? Então a gente pensa que ele nos olhando dali, ele nos abençoa, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Aquela mensagem, aquela imagem, é para ver que ele está nos olhando, ele está ali nos amparando, mas nós precisamos seguir, nós precisamos fazer a nossa parte, né? E aqui a preparação, o contexto, né, de Jesus na época, os judeus, né, que era o povo que já adorava um Deus único, entre aspas, adorar, né?
mas eles já acreditavam nesse Deus único, ele foi o povo escolhido, né? Então a preparação vem através das profecias, as profecias messiânicas, que é do Messias, que viria um ser enviado por Deus, né? O Messias, para que trouxesse a libertação, trouxesse tudo que Moisés, nas tábuas da lei, pregou para nós, né? Abraão, o primeiro a criar, inclusive, eles constam, né, como judaísmo, por quê? Porque foi a primeira religião que criou, né, num Deus único, tá? Então, nessa preparação, o que eu separei? As profecias, né? As expectativas do povo judeu, né? O que esse povo judeu estava esperando, que Jesus ia nascer lá, né? O papel de João Batista, né, na preparação do terreno ali, na Galileia, naquela região, né, de Israel, ali, Jerusalém, para quê? Para a vinda do Cristo. E o Jesus como governador do planeta. Nós temos vários profetas ao longo, narrados pela Bíblia, né? São as Escrituras do Antigo Testamento. Então nós temos alguns dos principais, Isaías, Miqueias e Zacarias. Todos eles já vinham vindo, né, de Moisés com essa ideia dos 10 mandamentos e todo aquele Torá, né, com todas aquelas leis de Moisés, leis mosaicas. Mas, segundo a visão espírita, as profecias messiânicas do Antigo Testamento foram inspiradas por espíritos superiores. Então, constantemente, desde que a Terra foi delineada por Jesus, a responsabilidade de construção do planeta, de aptidão do planeta para a vida, né, do planeta, os espíritos superiores acompanharam. Os espíritos superiores estiveram presentes sempre ali, e esses enviados, esses profetas enviados, o próprio Moisés, o próprio Abraão, todos esses são enviados, espíritos enviados para preparar o caminho para o Cristo, né? E para guiar essa humanidade, tá certo? E a gente considera, lógico, o Cristo, Jesus, como o Espírito mais perfeito, segundo até o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo está lá, o ser mais perfeito que passou por aqui, né? É o nosso ser a ser espelhado. Quais então eram as expectativas do povo judeu? O povo judeu, Jesus nasceu judeu, ele esperava um ser, um homem que fosse libertar a nação do Império Romano, mas toda essa diversidade de problemas que eles atravessaram para chegar até onde eles estavam, eles aguardavam realmente mais um senhor de guerra, porque eles eram um povo guerreiro. Inicialmente eles eram um povo nômade que passou por toda aquela região ali, né? Foram escravizados na época da Babilônia, né? Depois eles foram novamente escravizados pelo Império Romano. Então era um povo sofrido. Mesmo eles crendo num Deus único, tendo essa proteção divina para que o Cristo pudesse, ainda acontecia isso. E até hoje nós vemos aquela situação ali, né? No Oriente Médio, né? Mas então, de acordo com a lei mosaica, Moisés foi a primeira revelação, né? Ele trouxe 12 séculos antes de Cristo as tábuas da lei, né? Moisés tinha um magnetismo excepcional, né? Um magnetismo próprio. Para quê? Para fazer o cajado virar cobra, né? Eram vários fenômenos que durante todo o Antigo Testamento é narrado pela Bíblia, né? Então o magnetismo de Moisés fez com que ele próprio gravasse na pedra as tábuas da lei, né? E essa revelação foi 12 séculos antes de Cristo. Então, 1.200 anos antes de Cristo. Jacó teve vários filhos, 12 filhos, e as tribos de Jacó, como povo nômade, eles tinham um chamado Judá, por isso o povo judeu vem desse nome de Judá, né?
E aí a gente coloca vários personagens também, como Davi, o rei Davi, que foi um rei muito sábio, guerreiro, né? Protagonizou várias construções, várias edificações para o seu povo, né? E o filho dele, Salomão, construiu um templo, o Templo de Salomão. Esse templo foi destruído na época que o povo judeu foi escravizado foi segregado lá na Babilônia, né? E então essas opressões, todos esses exílios, essa ocupação romana veio trazer para o povo judeu a esperança de quê? Que o Cristo, deturpadamente, fosse um guerreiro e um rei para eles, que fosse destituir, né, o rei de Roma, o imperador, e assim eles se tornassem reis, né? Eles fossem novamente donos do seu próprio eu, né? O Império Romano, na época, acho que 40 anos antes de Cristo, Herodes começou, 30 anos antes de Cristo, ele começou a reconstruir o templo que a Babilônia tinha destruído. Então, o templo de Jerusalém novamente reergue o templo de Jerusalém, um templo muito mais suntuoso do que da época da Babilônia, né? E aí ele faz essa reconstrução, e à época de Jesus esse templo existia. Ele pegou fogo depois de 20 anos depois de Cristo, né? Jerusalém pega fogo, né? E com isso o templo também. As ruínas que vê em Jerusalém, o muro da lamentação faz parte desse segundo templo, né? Templo que Herodes reconstruiu. Nesta época, nós tínhamos um imperador, eles tinham um imperador, Otávio Augusto. Otávio Augusto, ele melhorou as artes, ele colocou o Império Romano, que já dominava grande parte do mundo, ele já trouxe, o povo romano era um povo civilizado, entre aspas, então eles tinham muita cultura, né? Eles viajavam, eles passavam por ali, as casas, né, os castelos, né, os templos, todos eles viviam vários deuses, né, tinham vários deuses, mas eles eram um povo que foi estimulado através do Otávio Augusto, né, eles falavam do César, né, ele era gloriosa para Roma. Jesus estava presente neste momento aqui, certo? Por que a gente fala em esfera crística? Porque junto com Cristo estavam presentes outros espíritos superiores, que para dar suporte, né, a essa empreitada do Cristo, né? E por que a gente Cristo escolheu aquele lugar? Porque era o judeu, estava no meio sendo segregado pelo Império Romano, né? Estava sob julgação do Império Romano, mas eles tinham a crença em Deus único. Se Jesus convencesse a todo esse povo judeu e Roma fosse convencida também, Roma espalharia o Evangelho pelo mundo todo. Então, tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito. Para Deus tudo tem um porquê. Então é por isso que essa difusão do Evangelho através de Roma que foi necessária, né? Então eles viviam essa expectativa, né? Na verdade eles queriam libertação, né? E Jesus não. Veio simples, na paz, né? Na simplicidade completa, ensinando a cada passo a verdade, né? Das leis divinas. Aqui está o templo, né? Que ainda existe. E logo atrás, o Muro das Lamentações, né? É o muro setentrional, que é o que ficou, né? Em várias sinagogas, né? Uma mistura, porque Jerusalém acabou ficando uma mistura, né? De várias religiões. Nesse contexto, a gente vê o papel de João Batista, né? O papel de João Batista, ele veio preparado, porque ele batizava, né? Ele era filho de Isabel, ele também veio através de uma senhora idosa, né? O anjo Gabriel também avisou aos dois, né?
Então, os fenômenos naquela época eram necessários, né? Os fenômenos eram necessários. E aí o papel de João Batista, ele batizava as pessoas, né? No Rio Jordão, e pregava a palavra do Deus único, pregava a palavra que o Cristo viria. Ele falava que ele pregava, mas quem viria depois seria maior que ele, né? Aqui a gente vê uma imagem, né, de João Batista. E agora a gente vai passar para essa parte de como surgiu essa ideia, né, que Jesus é o governador do mundo, né, da terra. A caminho da luz de Emmanuel, a gente vê essa passagem, né, que Jesus é um dos membros divinos de uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. A caminho da luz de Emmanuel através do Chico, né? E aqui em João, outra confirmação dessa ideia, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Em João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. A gente vai imaginar como a Terra e como nós somos pequenos. Como a gente é pequeno, né? A Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Segundo a nossa ciência já estudou. E a Terra, o universo, tem trilhões, né, de galáxias. A Via Láctea, para atravessar a Via Láctea, 100.000 anos-luz, poder atravessar a nossa galáxia, a Via Láctea inteira. Então, tem gente que se acha o último, né? Bolacha do pacote. Então, dentro de nós, eu costumo comparar o nosso corpo, nós somos o mesmo universo. Nosso corpo é o universo. Até chegar na célula, até o átomo já é divisível, antes não era. Então, Deus é incrivelmente perfeito, sabiamente perfeito, né? E a gente visualiza essa imagem maravilhosa. Eu navegarei o oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. O anúncio da chegada do Cristo, que viria por Maria, né? E trouxe essa mensagem a Maria, né? Uma menina de 13 anos, e que conceberia pelo Espírito Santo ao Filho de Deus, né? Ao Cristo enviado, ao Cristo Messias, ao Cristo Jesus.
Assim como João Batista, que conheceu a Jesus no ventre, quando elas se encontraram, né? Também o anjo Gabriel foi até a mãe de João Batista. O nascimento de Jesus é um acontecimento extraordinário, né? No âmbito, assim, para a terra. Com fenômenos delicados, né? Com simplicidade extrema, numa fuga para fazer o censo para Herodes, que pediu, e como eles eram judeus, eles precisavam desse censo. No caminho, Maria deu à luz, né? Não havia lugar para dormir, não havia lugar para parar, em cima de um burro 200 quilômetros, né? E aí ela deu, oferecido pelo estaleiro, oferecido o estábulo, onde os animais ficavam para eles dormirem, e ali Maria deu à luz. Uma coisa simples, né? E, na verdade, a manjedoura, né? O bercinho que Jesus ficou, era o lugar que os animais comiam, né? Então, assim, através disso, Cristo sabia tudo que ele teria que passar por aqui. No Livro dos Espíritos, a gente vê a questão 625, falando que o Espírito mais puro, o tipo moral mais perfeito, que Deus nos enviou como modelo e guia. A gente vê vários fenômenos acontecendo, né? Com estrela, os pastores, né? Os magos, os 3 reis magos vindo trazer várias coisas simbólicas, né? Então tudo isso é contado. Mateus e Lucas, apóstolos de Jesus, relatam o nascimento de Jesus, né? Porque durante os historiadores da época de Roma, lá nada se falou sobre Jesus, né? Nada se falou. Jesus passou essa infância aí até 12 anos junto com os pais, né? Trabalhando, tendo uma infância junto com o pai, trabalhando no ofício do pai, e com inteligência extrema, né? Altíssima, ele foi pego aos 12 anos no templo, né? Um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao céu de Belém, lá nos campos aguardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divino. Essa escolha, né, por Pedro, por João, né, por todos eles, Mateus, cada um tem a sua particularidade, né? E a gente vê sabedoria nisso. A gente vê a sabedoria de Deus, né? Inclusive nessa escolha. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu,
naquela estrada, naquele sol, o povo vai escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. A peregrinação de Jesus, ela durou 3 anos, né? Andando e pregando a Boa Nova. A Boa Nova é o Evangelho. Os 5 livros de Emmanuel, a gente vê a época de Jesus, a época que Jesus viveu, como Jesus viveu, que contexto que ele encontrou, né? As adversidades que ele encontrou. Muitas pessoas que cegos, doentes, né? Pessoas paralíticas, tudo, ele, pelo exemplo, ele estava trazendo a cura. Através dessa cura, ele levava a palavra, através das parábolas, ele explicava para aquele público que ainda era ignorante. Através das comparações, as parábolas com as histórias, ele trazia os exemplos. E através desse exemplo, ele convencia muita gente, né? E através disso, ele foi criando uma legião que o seguia, e isso chegou até as autoridades, com certeza, né? As autoridades queriam saber quem que era aquele denominado o rei dos judeus, né? Era, para a política da época, era uma afronta, né? E também para a religião da época, porque Jesus, inclusive, esteve dentro do templo, né, dentro da sinagoga, e ele foi contra tudo aquilo que se fazia, inclusive comércio dentro, né? Até parece que nós estamos no dia de hoje, né? 2000 anos atrás, isso não se modificou, muita coisa ainda persiste, arraigados ainda na nossa pequenez, nas nossas dificuldades, né, de evolução. Então, se a gente for ver realmente o contexto, a gente se visualiza naqueles momentos, né? A gente ainda se visualiza. Então, Paulo Estevão traz muita coisa, mas um filósofo, acho que é Renan, francês, ele disse que Cristo foi tão grande que ele dividiu a história, né? Então, através de tanta coisa que ele trouxe em 3 anos, ele conseguiu dividir a história antes dele e depois dele, né? E Cristo, então, fez várias peregrinações. Cristo convidou muita gente a andar com ele, né? Sofreu bastante perseguição também, mas Cristo, em toda a sua sabedoria, trouxe para nós várias passagens. O Sermão da Montanha é um ícone, né? Para quando ele conseguiu juntar todo aquele povo, né? E ser ecoado e ouvido até o último, né? Através das bem-aventuranças, muita coisa a gente pode pegar para nós, né? Muita coisa. A gente passa despercebido no Sermão da Montanha, né? Muitas vezes a gente não vê o detalhe em cada palavra que Jesus trouxe. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Ensine o caminho, Senhor, um reino de paz. Cristo Jesus,
Bem-aventurados sois vós, o sal da terra, e brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, e brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Ensine o caminho, Jesus, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, e brilha a vossa luz,
perdão, de benevolência, de amor, de caridade, né? E dentro de todos esses mandamentos, né, que muitas vezes iam contra o que o povo na época acreditava, né, porque as leis mosaicas eram muito materialistas, entre aspas, né? Além do amar a Deus sobre todas as coisas, tinham 300 e tantas subleis, né? Então eles seguiam tudo aquilo à risca. E Jesus veio simplificar, né? A simplificação se resume ao amor. Primeiro ponto. Quando você ama, você perdoa, né? Quando a gente quer o bem, né? Você ama de verdade, né? Então, quando você faz caridade, quando você ajuda alguém que está doente, tudo isso é a presença de Jesus entre nós, né? Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais da canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo a seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou
escondido.